Os amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação da igreja, que se encontra em Salmos 57. O tópico diz assim: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Amém? Aí diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amarraram a rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Amém? Até aí tá bom. Assim, meus amados irmãos, o que eu posso entender aqui? Que Davi, naquele momento, ele estava passando por uma grande aflição. E ele pedia misericórdia ao Senhor. E ele dizia que a alma dele confiava em Deus. Assim somos nós. Quando a gente está passando por uma grande prova, por uma grande tribulação, a gente tem que confiar no socorro do Senhor. E Davi diz que ele se abrigava na sombra das asas de Deus. Porque às vezes a gente tá dentro da nossa casa, a gente pensa que está abrigado, mas a gente sabe que o ladrão não tem hora para invadir a nossa casa. E que verdadeiramente a gente só está abrigado nas asas do Senhor. O Senhor é que é nosso refúgio, o Senhor é que é nossa fortaleza. Se você pegar um barco e ir para o meio do mar, nem ali você estará seguro, nem ali você estará abrigado. Em canto nenhum desse mundo você estará abrigado. Só mesmo no Senhor. É só Ele que pode nos esconder, é só Ele que pode nos guardar, é só Ele que pode nos livrar do dia mau. E Ele diz assim, confio em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. A gente sabe que são muitas as aflições que vêm sobre nossas vidas, Por estarmos assim na presença do Senhor, por estarmos assim servindo ao Senhor. Porque quando a gente se torna amigo de Deus, a gente se torna inimigo de Satanás. E a gente sabe que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não brinca de ser diabo. Ele vai procurar a todo momento. Ele vai procurar só você dar uma brecha. Se você der uma brecha, ele entra e destrói a sua vida. E a gente sabe que a gente vai passar por muitas aflições aqui, porque o Senhor mesmo afirmou que teríamos aflições. Então, até que essas calamidades passem, a gente tem que se abrigar no Senhor. É nele que a gente estará seguro e protegido contra tudo que Satanás armar contra nossas vidas. E ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É em quem a gente deve clamar. Você não tem que clamar a um presidente, a um senador por um emprego, a um médico por uma cura, a ninguém. A gente não tem que clamar a ninguém. A gente só tem que se prostrar, adorar, buscar, clamar ao Deus que tudo por mim, por você executa. É Ele que tudo pode, porque Ele está no controle de tudo. É tudo dele e por ele, são todas as coisas. Então a gente tem que buscar e crer que o Senhor executará tudo que for da vontade dele em nossas vidas. E ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará. Ele sabia que ele clamando ao Deus Altíssimo, o Senhor ia enviar socorro, ia salvar ele.
É assim que estamos que estar diante do Senhor, crendo que Ele irá nos salvar. Não salvar só a mim, a você, mas os nossos, toda a nossa casa. Amém? E Ele continua dizendo, me salvará do desprezo daqueles que procuravam devorar-me. A gente sabe que não é o desprezo de Satanás, que Satanás quer nos devorar com seu desprezo. Ele quer nos devorar verdadeiramente, de todas as formas. Esse desprezo que eu acho que o salmista estava falando aqui, na verdade, deveria ser o desprezo daqueles que andavam com ele, né? Que por um momento o desamparou, o deixou de lado, viraram as costas para ele, e ele se sentiu desprezado. Só que não é o nosso caso. Nosso caso é que o inimigo realmente está procurando nos devorar. Ele também estava procurando devorar Davi, né? Tanto que ele fala, né? Me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Que Satanás estava desprezando ele e estava procurando devorar. Assim acontece com a minha e com a sua vida também. Porque o inimigo quer isso, ele quer nos devorar. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Teríamos consumidos todos os dias. Viu? É por causa da misericórdia do Senhor que não somos devorados por Satanás. E aí ele diz, né? Deus enviará misericórdia e a sua verdade. Na verdade, ele já enviou a misericórdia dele e a verdade dele, que é Jesus Cristo, para nos resgatar. Amém? E aí ele continua, a minha alma está entre leões e eu entre aqueles que estão abrasados. Ele estava dizendo que ele estava no meio os jebuseus, aqueles povos lá, que é até difícil falar os nomes, eram os leões os quais ele estava se referindo. Porque Davi era homem que matava leão com as mãos, matava urso com as mãos. Eu acho que Davi não temia tanto aos leões verdadeiros quanto os ursos verdadeiros, como temia aqueles homens. Não era temor, né? Às vezes ele se afligia, às vezes ele ficava triste, às vezes ele se sentia realmente perseguido, oprimido por tantos levantes, tantas guerras, tantas tropas, tantos ataques, né, daquele povo ali que os cercava. E verdadeiramente ele se sentia no meio dos leões. Mas o Senhor, ele dava vitória em todo o tempo, quando Davi clamava, porque Davi era um adorador. E Davi adorava e buscava a face do Senhor. O Senhor verdadeiramente se agradava daquele jeitinho de Davi e dava vitória a ele. Amém? Que o Senhor também possa se agradar de mim e de você. Quando a gente clamar e pedir, dizer a ele, Senhor, eu estou aqui entre leões. Porque verdadeiramente Satanás também é um leão, só que ele não é um leão da tribo de Judá, porque o nosso leão é o leão rei da tribo de Judá. E para destruir, se você procurar ver, o único animal que luta com o leão e destrói o leão é outro leão. Então temos um leão que é muito mais forte do que esses leõezinhos que andam se levantando para devorar a minha e a sua carne, que é o Todo-Poderoso, e só ele para nos socorrer. Amém? E ele fala assim, filhos do homem cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. É como eu disse, ele não tinha medo dos leões, animais, ele estava se referindo a homens, né? Que ali eram filhos de homem cuja língua era espada afiada. Eram homens violentos, homens cruéis, que talvez até ele estava se referindo até a tropa dele mesmo, que poderia estar levantando um falso contra ele. E muitas vezes a gente passa por essa situação quando um irmão se levanta para falar fraudulosamente contra a gente, quando alguém de nossa família se levanta contra nós, quando alguém da vizinhança, quando o vizinho se levanta, né, para falar com a língua afiada, para nos humilhar, para nos denegrir a nossa imagem. Então, isso realmente acontece no nosso meio e a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor.
né? E pedir a ele que realmente venha nos justificar, porque só ele é que pode nos justificar diante de uma situação. E ele diz: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a sua glória sobre toda a terra. Porque a glória do Senhor resplandece em todo lugar, é luz que ilumina as trevas, que ilumina. E assim, se a gente começar a glorificar, a glória do Senhor tanto sobe como desce. E aqui ele diz no 6, armaram a rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Né? Quando a gente está numa situação como essa do rei Davi, né? Que a gente de repente cai numa armadilha, numa rede de Satanás, a gente se sente assim, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, e você fica ali sem poder sair daquela situação, abatido. A sua alma fica abatida, porque nós, com as nossas forças, não conseguimos nada, não somos nada. Só o Senhor, com a força dele em nós, é que nos faz vencedores. Porque a palavra nos garante que somos mais do que vencedores. E Davi estava naquela situação, se sentindo preso, com os passos presos, os pés presos, as mãos presas, porque Satanás é assim. A primeira coisa que quando ele pega um bandido, quando ele sequestra uma pessoa, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele amarra as mãos, amarra os pés e tapa a boca, né? Por quê? Porque ele sabe que ali, se a pessoa ficar com os pés e as mãos desamarradas, ela vai lutar, vai gritar, de alguma forma vai se desvencilhar daquele ataque. Mas Satanás é assim, quando vem para nos abater, para nos destruir, a primeira coisa que ele faz é amarrar nossos pés, amarrar nossas mãos e tapar nossa boca. Mas a gente tem que clamar por Jesus, para que Jesus venha nos libertar, para que o Senhor venha resplandecer a força, a glória dele sobre nossas vidas e nos dar vitória. Porque quem vence Satanás não é eu nem você, é o Senhor. O Senhor já venceu ele. Agora o Senhor também já nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de Satanás. E a gente não luta com ele com força física. A gente sabe que a gente só ganha ele através de vida no altar, louvor ao Senhor, adoração ao nosso Deus, jejum, oração, clamor e palavra. Né? Essas são as armas. E aí ele diz: cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram. Amém? Aqui ele está dizendo que a cova que os inimigos dele cavou contra ele, o Senhor foi lá, tomou a frente dele, tomou a retaguarda dele, e foi os inimigos dele que caíram. Eu creio que foi assim. E assim será na minha e na sua vida. Todas as covas que Satanás abriram para meu marido entrar, o Senhor foi lá e fechou a sepultura, porque foram muitas quedas de moto, e assim, ônibus quase passou por cima dele, quebrou a perna dele, não sei quantos lugares. E o Senhor estava sempre fechando a sepultura para meu marido não descer. Então é assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. Satanás vai lá, abre a sepultura e o Senhor vai lá e fecha. E ele mesmo cai quando naquela situação que Satanás criou para te derrotar, você sai mais que vencedor, aí Satanás é envergonhado e ele mesmo cai naquela cova, naquela sepultura que ele abriu. E o nome dele é envergonhado em nossas vidas, porque servimos a um Deus justo, verdadeiro e fiel para nos dar vitória. Amém?